para a gente começar a nossa conversa, eu queria convidar para a gente pensar um pouco sobre essas construções das personagens femininas. A gente tem visto ao longo dos anos que a gente tem conseguido dar um pouco mais de densidade para essas personagens, a gente tem sentido necessidade de reivindicar um lugar mais forte para as mulheres nas produções. A gente que por muito tempo foi educada por um cinema que produzia mulheres muito dentro de um perfil de subordinação, muito atrelada aos temas do lar. E a gente tem visto, inclusive nas produções infantis, a construção dessas personagens cada vez com mais autonomia, discutindo temas que não são necessariamente atrelados ao universo feminino. E aí eu queria pedir para a Célia falar um pouco sobre como que é esse processo criativo, né? Como que se deu, especialmente, a criação da Tarsilinha, né? Que é essa heroína agora dos dias atuais. Oi, boa tarde, obrigada. Eu adoro esse tema, então estou super feliz de estar aqui podendo falar disso. Porque desde que eu comecei, assim, antes de fazer Tarsilinha, né, outros personagens que eu criei, como a Marina, que é do Peixonauta, né, a melhor amiga do Peixonauta, que é também uma protagonista, a Luna, do show da Luna, ou a Tarsilinha, né, sempre foi uma coisa meio natural para mim criar essas personagens femininas com esse protagonismo, essa iniciativa e independência, autonomia, né? E depois disso, depois de ter criado e ter assistido, né? Porque você também reavalia, né? Eu comecei a me lembrar quem eram as minhas heroínas, né? De quando eu era criança, quais eram as personagens que eu realmente gostava de assistir. E eu comecei a perceber que realmente elas não eram umas heroínas tão legais. Eu acho que eu gostava porque era o que tinha, né? Elas eram modelos para mim, assim. Mas eu acho que as crianças de hoje, a gente estão tendo mais sorte com as heroínas, assim. A gente até na curadoria dessa mostra a gente viu muitos filmes, né? Com protagonistas fortes. Assim, quando eu fiz a Tarsilinha, por exemplo, também tinha essa busca, porque embora o filme não seja um filme biográfico da artista, né, o que a gente queria no filme era mostrar o universo visual da Tarsila do Amaral como se fosse um mundo que existisse, né, na fantasia. Mas a personagem tinha, assim, que trazer uma característica forte da Tarsila, que era a coragem, né? E ela era uma personagem que saiu para um mundo, né, que estava bastante fechado para uma mulher latino-americana, querer ser uma artista, né, naquela altura, né? Inclusive, ela abriu mão de vários papéis tipicamente femininos, né, como até, né, muito esse papel da mãe, da família, e saiu sozinha, né? Então, dentro das características da Tarsilinha, a gente buscou muitas coisas dessas, que foram essa coragem de se lançar. As heroínas que eu gostava, né, eram muito assim, tipo a Penélope Charmosa, né, eu adorava, porque ela era a única pilota da Corrida Maluca. E ela, só que era assim, os truques dela eram muito estereotipados em relação ao que é o feminino, né, então ela parava no meio da corrida para passar batom, e com isso ela distraía todos os competidores, e era uma coisa meio... Então esse estereótipo de ser meio mal, né, meio sedutora, né. Aí eu tinha a Mônica também, né, da Turma da Mônica, que eu gostava muito, mas a Mônica ela era muito violenta, né, inclusive eu acabava muitas vezes preferindo Cebolinha.
E a outra que eu adorava, eram duas heroínas que eu acho muito louco hoje de olhar e ver, eram a feiticeira e a Ginny, né? E a feiticeira, as duas têm uma coisa muito louca, porque elas têm muito poder, elas têm muito, né? Porque elas têm poderes mágicos, só que elas não usam, porque elas não podem desobedecer o marido ou o amo, né? No caso da Ginny. Então as duas são totalmente submissas, elas precisam fazer a faxina sem usar mágica, né? Elas não podem limpar a casa nem arrumar nada. E elas são as heroínas daquelas histórias, só que elas vivem assim, sempre nessa função, né, de submissa, né, de obedecer as coisas, de preservar a imagem do homem, né? E o protagonismo, teoricamente, dele, mas na verdade, né, acaba sendo delas. Então, assim, eu só fui me dar conta depois, né, de que modelos eram esses, e eu acho que agora, assim, nos filmes que a gente está vendo, ou quando eu fiz a Tarsila, ou esse filme que a gente acabou de ver agora, né, tem muito essa... uma protagonista de verdade, né, e corajosa, e que conquista, então, acho que é uma evolução. Inclusive, recentemente, eu estava lendo um texto de uma britânica que ela analisa justamente essa representação das mulheres nos filmes, e ela fala como Hollywood formatou um modelo de cinema para mulheres, que são os melodramas. E esses melodramas, eles estão ali sempre circunscritos dentro dessa lógica da mulher dentro da família, a mulher ligada ao casamento. Recentemente a gente tem tentado romper com esses estereótipos, né? E aí eu vou puxar um pouquinho para a Marília, porque eu acho que ela faz um trabalho interessante enquanto curadora e também enquanto realizadora, né? Recentemente você fez o A Vida em Meus Punhos, que é um filme bem potente sobre essas mulheres que estão em lugares que são tidos como masculinos, né? Então, uma mulher que luta, e como que a luta, na verdade, ela está muito impregnada na vida das mulheres, né? A gente assistiu o Calamity e a gente vê como que a gente ainda tem que passar por muitas dificuldades para a gente conseguir se estabelecer enquanto uma figura de autoridade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho tanto do lado da produção quanto do lado da curadoria. Obrigada, Diana. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Está participando do festival, quero parabenizar esse trabalho de dublagem também, eu amo porque é muito especial mesmo criar acesso a esses filmes, né, que não foram distribuídos no circuito comercial brasileiro, e são obras muito interessantes, trazem uma diversidade assim, de personagens, de estética para a tela do cinema, né? Então acho que o festival está de parabéns pelo esse trabalho. E bom, acho que o cinema ele vai refletir muito o momento histórico, né? Eu acho que a gente está num momento, a gente vem vivendo um momento de muita reivindicação, que o cinema acompanhe, né? De alguma maneira todos esses movimentos sociais, movimentos feministas. A gente está realmente cansado, né, de termos só protagonistas homens, de as mulheres terem papéis muito pequenos na tramas, ou papéis secundários, ou então o que move essas mulheres na trama, né? Então é muito interessante as princesas, né? São muitas histórias de princesas, são os contos clássicos, A Espera do Príncipe, e todo esse imaginário em torno do feminino, que de alguma maneira o cinema acompanhou e também fomentou, digamos assim. Então é bem legal como curadora a gente ver filmes como Calamity, né, que eu acho que responde a essa demanda de ter personagens que têm outros interesses, né? Eu acho que não é nem negar o lar, não é nem negar esse espaço, mas é diversificar a possibilidade da mulher de se interessar por outras coisas, né? De ter mulheres com perfil,
da James, né, Calamity James, que é importante dizer que o filme ele é baseado numa história, não é numa história, mas numa personagem que de fato, uma pessoa, né, mítica na história dos Estados Unidos, ela de fato viveu esse velho oeste extremamente desafiador para qualquer ser humano, imagina para uma mulher, né? Então ela de fato existiu ali no século XIX, desbravando o velho oeste. Então é uma personagem do qual se sabe pouco, principalmente nessa fase da vida, mas que o filme é totalmente uma ficção, uma criação sobre essa infância dessa personagem, que depois ganhou uma notoriedade, né, a partir de alguns relatos sobre ela, sobre os seus feitos nesse contexto americano. Então, assim, eu acho que o Calamity tem algo que é interessante, que é resgatar um certo pioneirismo, assim, um certo mulheres que ao longo dos tempos, da história, elas de alguma maneira desafiaram uma certa norma, um certo jeito de ser, de se comportar, do que era esperado para a mulher dentro daquele contexto de época social. Então, a Calamity James, ela realmente é uma mulher que as principais características dela são características de coragem, de ousadia, de aventura, desafiadora, que são características que raramente são atribuídas às mulheres e são extremamente valorizadas nos homens, mas elas não são características exclusivas de um gênero, né? Então, eu acho que é isso que é interessante, é mostrar que sim, podemos ter mulheres que tenham vontade de aventura, que como ela própria personagem do filme vai falar, vocês só pensam nisso, em casar, porque estão paquerando lá o oficial. Não, mas esse não é o interesse dela. O interesse dela é a aventura que a vida de um oficial pode oferecer. É isso que atrai essa personagem. Em algum momento ela diz, eu queria ser oficial. Porque ela está atrás dessa vida de aventura. E isso não faz ela menos mulher. Em algum momento, nenhum momento a personagem tem crise com o fato dela ser mulher. Em vários momentos ela afirma, eu sou uma garota. Ela não tem uma crise com isso. Isso é muito importante. Mas isso quer dizer, então, que não é porque você é mulher que você não pode desejar aquilo para o qual as mulheres não estão naquela sociedade destinadas. Então, ela tem um pioneirismo de, no século XIX, no Velho Oeste, naquele lugar bruto, um lugar extremamente masculino, de falar, olha, eu também quero essa vida que está reservada ao masculino, mas eu quero essa vida como mulher, eu não quero essa vida... Porém, eu reconheço que no masculino tem algumas coisas que me servem para viver essa vida. Usar calça é muito mais prático, né? Então, eu vou querer usar calça para poder laçar, para poder montar. Então, eu vou tirar o cabelo, porque o cabelo me atrapalha numa luta corporal, né? Ela me cria uma desvantagem, mas a gente está falando de um contexto do Velho Oeste, né? Onde as lutas corporais, a bala, era uma linguagem, era a forma de resolver as questões, né? Então, naquele contexto, era vantajoso para ela ter cabelo curto, usar calça, mas sem que isso seja negado feminino. Mas ela precisou um pouco assumir essas características, eu acho isso interessante. E talvez passando para hoje, a gente está em outro momento, eu acho que também é um momento de falar, sim, a gente pode estar num lugar de fala, de poder, de protagonismo, e optar ou não, a partir do desejo de cada um, de identidade de cada um, a continuar tendo uma maneira mais feminina ou não. Então, isso aí acaba sendo uma escolha menos imposta pelo contexto. Então, esse masculino do filme que ela adota tem que ser, para mim, muito pensado naquele contexto do filme, né, que já difere de hoje. Hoje já pode ser, sim, uma escolha, mas não uma condição para sobreviver nesse ambiente extremamente bruto e masculino. Mas eu gosto muito do movimento que as artes em geral, não só o cinema, tem feito de recuperar essas personagens históricas, né? Que eu acho que também, se você vê, há um certo, digamos assim, talvez apagamento, ou se deu menos relevância a essas personagens ao longo da literatura, do cinema, e acho que está, com base nessa discussão, esse desejo de se olhar mais para essas mulheres que estão abrindo espaço num espaço que não é tão
destinado a elas inicialmente e que é extremamente desafiador, né? Então, acho bem bacana que o filme e todos os debates que ele traz. E aí eu vou falar um pouquinho de mim, assim, também como realizadora. Eu fiz 2 filmes que eu acho que esse feminino é trabalhado mais fortemente. Um se chama Guerra de Algodão, está disponível na Netflix, se alguém quiser assistir, mas também é um reencontro de uma neta com uma avó, onde ela também vai recuperar um pouco essa história dessa avó, que foi pioneira no teatro e no cinema na Bahia, também uma criação baseada numa pessoa, né, que de fato teve esse pioneirismo lá, e que, exatamente como no filme, né, só que aqui a gente tem um desfecho legal, bacana, ela acaba tendo um espaço bem de reconhecimento, né, dentro da comunidade e também de liderança ao final, mas muitas vezes essas mulheres pioneiras e desbravadoras, elas sofreram muito, sabe? Elas acabaram, assim, essa ousadia teve um preço grande, principalmente no início, né? Mulheres que depois perderam o laço com a família, porque não foram exatamente aceitas nas suas escolhas, ou tiveram uma certa solidão muito grande, né? Por ser como que um mau exemplo, digamos assim, para a família, para o social e etc. Então, eu acabo falando um pouco sobre isso e também resgatando a importância das pioneiras, que eu acho que das que abriram o caminho. Se hoje é tão difícil ainda temos muitos desafios, imagine isso há muitos anos atrás, né? E também um documentário que eu fiz, como a Diana mencionou, sobre Adriana Araújo, que é uma pugilista baiana, né? Então, eu acho que o ambiente do boxe também muito masculino, também muito destinado aos homens. E em 2012, quando houve a primeira participação da mulher no boxe olímpico, ou seja, uma coisa recente, né? 2012. Então, só em 2012 as mulheres pugilistas participaram de uma Olimpíada. Houve uma competição de mulheres. E a Adriana Araújo, que é uma baiana retada, uma baiana bem inspiradora, ela participou das Olimpíadas e ganhou a medalha de bronze. Então, eu falo um pouco também dela e da vida dela, do entorno das relações afetivas, né? E relações afetivas muito construídas entre mulheres também, né? O apoio feminino é muito importante. Por isso que eu acho, voltando ao Calamity, bem interessante a personagem da Mustache, que entra na história, e ela é fundamental para que a James ela realmente tenha, né, sucesso na sua empreitada ali de recuperar todos aqueles objetos roubados. Então, acho que o filme também está antenado nessa questão, né, de como é importante esses laços e essa cooperação entre as mulheres na construção mesmo de uma outra, enfim, de um outro lugar para todas nós, digamos assim, né, para o coletivo. Falei demais. Tá bom. Obrigada, Mari. Obrigada também por esse gancho, porque eu acho que a Senhora Mustache, ela é uma personagem muito importante no filme também. Eu acho que quando a James, ela encontra a Senhora Mustache, ela encontra esse lugar seguro, né? E é importante a gente ter essas referências. E eu queria aproveitar para perguntar para a Celiane como que é para você, na verdade, enquanto uma atriz, fazer esse trabalho de passar uma personalidade através da voz para a Senhora Mustache, para as outras personagens, né? Porque a gente sabe que a construção feminina também ela foi construída em cima de um estilo de voz, um estilo de tom. E aí, quando a gente encontra essas personagens que são mais assertivas, né? A Senhora Mustache, ela tem essa personalidade, ela vai, briga com o banco, o dono do banco, né? Como que é esse processo de criação para você? Boa tarde. Todas, todos. É uma alegria estar aqui, né, nessa mesa, nessa roda. Para mim, ainda é um lugar um pouco estranho, porque eu sou a pessoa da prática artística, então normalmente eu estou no palco, né,
atrás de uma persona, ou então estou dentro de uma cabine de estúdio, então tá aqui nesse lugar de conversa, eu mesma, é uma exposição um pouco diferente, assim, mas fico muito feliz de estar aqui, contribuir um pouquinho para essa nossa conversa. Eu acho que para eu responder essa pergunta, assim, é importante falar um pouquinho dessa trajetória minha, né? Porque ela, por si só, acho que responde um pouco isso. A minha formação é em teatro, né? Então eu comecei a fazer teatro com 10 anos, por conta de uma mulher. Minha primeira iniciação efetiva dentro da literatura veio por conta de uma mulher, né? Que era minha professora de português, assim, que me inseriu nesse universo. E aí, há um tempo atrás, assim, então, eu tenho 41 anos, então já são mais de 30 anos fazendo teatro ininterruptamente, eu me dei conta da importância dessas mulheres na minha vida, né, nessa trajetória artística. Porque quando eu começo a fazer teatro, essa minha professora, diretora na época, via em mim uma menina super corajosa. E foi ela que incentivou esse fazer artístico, né? Eu venho de uma cidade super pequenininha, conservadora, interior de Santa Catarina. Então, vislumbrar um universo de possibilidades dentro da arte, uma criança de 10 anos, era difícil demais, assim. Então, essa mulher é de extrema importância nessa construção. E aí eu penso, né, um tempo atrás, assim, quando eu me dei conta disso efetivamente, principalmente depois que eu tive filho, porque eu também, hoje em dia, sou mãe de uma criança, de um menino de 11 anos, né, e a maternagem com a vida artística, que nesses momentos, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na dublagem, mais do que a técnica, porque a técnica ela existe e a gente treina muito exaustivamente às vezes, mas para que no momento do fazer, da ação propriamente dita, a gente não precise lembrar da técnica. Mas uma coisa que eu jamais esqueço hoje em dia é justamente de trazer essas mulheres comigo nesse momento, porque é um pouco o meu desejo que, dublando a Senhora Mustache, eu consiga alcançar algumas meninas de 10 anos, 12, enfim, como eu tinha na época, e que elas sintam, né, que elas se sintam também encorajadas a fazer aquilo que elas desejarem fazer. E foi isso que eu recebi na época, né? Então, sim, tem uma série de técnicas, mas isso hoje em dia é uma coisa que é muitíssimo importante, assim, que eu procuro trazer com muita clareza na minha mente, nos lugares, e tenho falado mesmo, assim, até repetido isso nos lugares, porque eu acho que é tão importante que é um pouco essa rede, né, de mulheres, assim, e eu sei da dificuldade que era dessas mulheres que foram muito importantes na minha vida, terem um pouco de espaço, isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, se hoje eu conseguir encontrar também um pouco desse espaço, eu quero que essas meninas tenham muito mais. Então, claro, então assim, técnica de voz, mas a lembrança das vozes dessas mulheres, todas as coisas que elas falavam, eu falo dessas duas, mas enfim, todas as mulheres da minha vida, né? Mulheres com quem eu trabalho hoje em dia. Eu recebo o briefing, por exemplo, desse filme, quando veio, dessa mulher que tem uma situação ali de poder e que tem a função de acolher essa menina e de encorajá-la, né? Então, a técnica já está trabalhada, né? Minha mente, minha voz, meu corpo, ele já sabe qual que é o timbre que vai ser interessante para dar voz, né, para a minha voz emprestar aquele corpo daquele desenho. Mas essa camada, né, eu penso e imagino e trago que essa camada de empoderamento, ela é minha dessa trajetória que eu vivi até os dias de hoje.
E eu acho que é importante também que eu falei disso de ser mãe de um menino de 11 anos, que está dublando, inclusive, está dublando o filme também, que é ele dubla o Elijah, que é o irmão da Jane. Ter a oportunidade hoje em dia de discutir com os meninos, com as crianças, sobre essas questões, que também, obviamente, é uma coisa que não acontecia há 30 anos atrás, né? Então, é muito legal quando eu vejo que o meu filho volta da escola falando que assistiu Tarsila com a turma e a gente poder discutir essas questões, sei lá, enquanto a gente está fazendo um lanche dentro de casa. E é claro que o fato, né, dele estar inserido dentro desse contexto e pela mãe dele ser artista, né, faz com que isso faça muito parte do nosso dia a dia. Então, eu assisti muito mais desenho nos últimos 10 anos, né, mas nunca é simplesmente assistir um desenho, porque a minha parte atriz, a minha parte mediadora, a minha parte dubladora e a minha parte mãe, elas estão sempre acontecendo ao mesmo tempo e a todo tempo. Então, conversar com ele também é muito importante, porque ele vai, daqui a um tempo, se tornar um homem e para mim é importante pensar que homem ele vai ser, de que maneira ele vai se relacionar também com essas mulheres que a gente está ajudando a dar vida e a terem espaço e a terem voz. Enfim, acho que falei demais também. Obrigada, Celiane. Eu queria voltar aqui para a Célia, porque acho que a gente falou muito desses elementos que compõem esses novos universos das mulheres, e você mencionou, né, a Penélope, essas personagens que precisavam se afirmar, de certa forma, nesse lugar feminino, né? A gente estava falando ali de uma personagem que estava disputando uma corrida, né, por exemplo, a Penélope, mas ela tinha que ainda reafirmar certos elementos. Você sente que você consegue, nessas suas novas personagens, extrapolar esses limites do universo feminino, de conseguir, na criação artística mesmo, trazer novos elementos para essas mulheres, e como que você sente que isso é recebido pelo público mesmo? Olha, eu acho que, assim, a gente ainda está, embora tenha, né, se avançado bastante, assim, você pode ver que tem uma característica, como no Calamity e outros filmes que a gente até viu aqui da mostra, dessa trajetória da heroína implicar, em um primeiro momento, de abrir mão da feminilidade, como a gente entende. Então, todas as características, né, que são mais ligadas ao feminino são as coisas que estão atrapalhando essa heroína. Então, isso eu acho uma coisa que ainda é uma coisa triste, né? Porque aquilo que é feminino não é útil na luta dela para se impor. Então, nesse filme mesmo, você vê ela, né, abrindo mão da feminilidade em vários aspectos, assim, porque eram coisas que atrapalhavam. Aí vinha no sentido prático, a calça, o cabelo, tudo, mas era a própria atitude, né? Então, é tudo, de repente, a heroína, para ela vencer no mundo, né, do patriarcado e da força, ela precisa abrir mão do que é de tudo feminino, e ela só, nesse filme, só no fim, né, até a gente estava comentando do beijinho, né, que no fim ela tem uma atitude, assim, mais feminina, mais sedutora, assim, e tem também realmente ela tem que enfrentar todos esses mitos aí o mito da dependência, porque a mulher precisa sempre de alguém para ajudar, ou do amor romântico, ela não vai ter que ter, ou ela também está dando mau exemplo, né? Então, as histórias das heroínas são muito permeadas por esses momentos, assim, né? No meu trabalho, como assim, principalmente, Tarsila é diferente, mas num trabalho de seriado, como é o Show da Luna, ou mesmo a Marina do Peixonauta, é um trabalho que é mais plano, né? Ele não tem plano no sentido de curva, como é uma obra seriada, a personagem ela não tem essa evolução toda, né?
Mas o que acontece, o que eu busco, né, é que ela traga esse poder. E nos casos das 3 personagens, esse poder vem do conhecimento. Então ele está muito mais ligado a aprender, a conhecer, a questionar, a buscar, a ter a coragem de aprender, de se lançar, de se perguntar, então, e conquistar esse conhecimento. Então, a Tarsilinha, ela tem já uma coisa assim, de que ela sai de casa como uma mais fragilizada, né? Ela é uma heroína que ela sai sem alternativa, né? Pelo afastamento da mãe, a mãe tem, né? A ausência da mãe, e ela tem que buscar. E ao longo da história, conseguindo conquistar uma autonomia que ela não tinha, né? Mas eu ainda acho que o ideal para nós, né, mulheres, era que a gente não tivesse que abrir mão de tudo isso que são coisas naturais e uma atitude, né, você vê muito isso assim, aí falando como produtora ou como diretora, tem isso, né, você estar num lugar de liderança te obriga também a ter uma atitude diferente. E muitas vezes é uma atitude que, às vezes, não é tão natural, né? A impostação de voz, a própria senhora Mustache, ela tem uma impostação de voz mais de autoridade, né? E ela acaba sempre sendo por como chama? Um timbre um pouco mais grave, né? E eu vejo, às vezes, crianças, meninas, tal, quando vem com aquela vozinha, tipo, eu falo, não, essa vozinha não dá, né? Você não consegue conquistar um espaço, né? Então, são coisas que eu me pergunto, assim, até que ponto a gente tem que, né, ficar nesse lugar, assim, né, de ser mais mandão, voz mais... São vários papéis, são arquétipos, assim, né, que a gente tem... vê em transformação, mas que a nossa geração, e mesmo hoje em dia, ainda está bem presente. Eu compartilho dessa inquietação, esse filme, essa coisa para a mulher ocupar um lugar, parece que ela tem que assumir todos os códigos masculinos, né? E é uma pena que ela faça isso para ser respeitada, né? Isso que é uma pena, eu acho. Esse filme me confundiu um pouco, porque ela vai assumindo isso, né? Mas num contexto em que essas coisas também, elas se mostram assim, quase que impositivas ali, né? O cabelo menos, talvez mais a roupa, para quem quer cavalgar. Então ele cria ali um jogo entre que ela assume o que é mais do masculino ali, para criar um lugar para ela que ela quer ocupar, que é um lugar onde ela pode estar em outras tarefas, né? No cuidado com os animais, na condução da carroça, num contexto específico ali, próprio, mas que também acho que o filme vai tentando encontrar esse feminino no final mesmo, né? Então ele vai um pouco também, porque de fato ela se identifica com um mundo que é um mundo atribuído ao masculino. E isso também é possível, porque esse mundo não é só do masculino, entende? Esse mundo da aventura, do laço, de cavalgar, ele não deve mais ser visto como exclusivo do masculino. E aí, nesse sentido, a calça passa de ser exclusiva do masculino também, ela pode ser do feminino também, porque para aquela atividade é muito melhor usar uma calça do que uma saia. Como é que eu vou cavalgar de saia, né? Então, assim, essas coisas vão mudando também, a depender de que você percebe que esse mundo, ele pode ser compartilhado por quem se interessar por ele. Eu acho que é isso que é bacana que o filme traz, né? Tipo assim, é da natureza da James a aventura, a coragem, esse gosto. E o mais interessante é que ela tem um grande feito no filme, quando ela, com sua habilidade, laça uma criança que vai ser picada por uma cobra.
E a reação do entorno é: ué, você está usando calça? Ela acabou de salvar a vida de uma criança. Mas o que chama a atenção é que ela está usando calça, e quem fala isso são mulheres. Né? Então, uma cena interessante para perceber o quanto as próprias mulheres também acabam reproduzindo esse discurso, né, do patriarcado, machismo e tal, etc., colocando as mulheres em determinados lugares, né, que aprisionam e que não vê o que é o mais importante assim, da história ali. Eu acho que o filme tem essas sacações legais de construir isso também, de como o próprio feminino pode repetir essa lógica do que é o da mulher, do que é o do homem, e sempre tem esse elemento de ruptura, e a James é esse elemento que ela vai bagunçando aquilo ali tudo, né? Ela vai dizer: olha, não precisa ser dessa forma, pode ser de outro, entendeu? O que me interessa não está no que pré-selecionaram para mim, está ali. Mas ali está para os meninos, mas por que não pode vir também para as meninas? Então, assim, são discussões super interessantes como mãe, eu compartilho. E muito legal que tem filmes que tragam esse debate, né? Para a gente poder ampliar esses debates depois em casa. E aí voltar para afirmar a importância da sala de cinema com essa experiência compartilhada, porque você pode dividir a experiência de ver um filme como esse e depois conversar sobre esses temas tão importantes e tão, né, que tem que ser desdobrados depois com as crianças, tem que ser conversados, e a gente pode trazer exemplos, e até para a internet, para o Google, vamos ver as pioneiras, olha quem foi a primeira, né? Sempre tem. Então tem essa coisa de abrir, né, de reverenciar quem começou, né, quem desafiou as normas para poder estar, né, naquele lugar que cada menina, cada mulher deseja estar, né? Então, que não existe o certo ou errado, existe a possibilidade de você se realizar naquele espaço, e no caso da James, era naquele lugar, né, muito mais da aventura. E ela mesma ironiza o lugar que o feminino é construído. Tem aquela cena que ela fala: como eu devo falar para ser menina? Assim, assim. Mas isso não sou eu não é assim, né? Tudo bem se alguém quer, mas essa não sou eu. Então, essa coisa de ser o que se deseja ser, né? Que eu acho que é o aprendizado por aí. Construir personagens que vão lutar, porque para alcançar é preciso algum nível de luta, principalmente quando você está quebrando paradigmas. E ela não tem alternativa, na verdade, ali, né? Não é uma questão de gostar ou não de usar calças, é uma questão de ter que usar uma calça para conseguir fazer aquelas coisas que ela quer fazer. E a senhora Mustache, né, quando eu fui estudar para poder dublar, é esse lugar, né, dessa mulher que conseguiu, de alguma forma, alcançar um lugar de poder nesse espaço que é extremamente masculino, né, dona de uma mineradora, então ela só lida com homens, só conversa com homens, e então veio essa questão de como trabalhar essa voz. Então tem um mais grave, que é justamente para dizer: olha, eu estou aqui falando com vocês aqui nesse mesmo lugar, e ao mesmo tempo tem também, né, uma série de lugares da vida real e da ficção que a gente pode observar isso, que é uma certa sedução também, que é no sentido de trazer algum jogo de cintura, né, de conseguir lidar com situações, às vezes, que são extremamente complicadas, constrangedoras. Tipo, ela não queria estar naquela situação de ter que ficar conversando com aquele homem, mas ela está fazendo aquilo para ajudar aquela menina. Então, para fazer isso, ela tem que passar por esse lugar de, né, meio aqui do lado, e não necessariamente uma coisa que ela gostaria de fazer, mas para ajudá-la, para que a James consiga, enfim, ter um espaço e conseguir fazer aquilo que ela quer fazer, ela acaba fazendo isso. Assim, só para a gente já começar a encerrar, por conta do nosso tempo, a gente ainda tem mais uma sessão, mas eu acho que o que fica aqui de reflexão é a gente
pensou muito no cinema, nessas jornadas do herói. Eu acho que agora entra em cena essas jornadas das heroínas, né? E a gente tem que pensar nesses novos dilemas que não sejam só as questões de gênero, né? Essas mulheres, elas também enfrentam outros problemas que não são só questões de gênero. E acho que as personagens que a gente vem criando, né? A Tarcilinha, por exemplo, de ser uma mulher corajosa, e as personagens que a gente tem visto, elas também têm que reivindicar esses novos lugares. E eu acho que muito da nossa programação também pensa um pouco nisso, né? De como é que a gente traz outros dilemas para essas mulheres que estejam, mulheres e meninas, né? Que estejam inseridas em outros conflitos sociais que não só as limitações de gênero. A gente não precisa também estar o tempo todo negando esse lugar, porque também faz parte, né? A gente tem essa liberdade tanto de afirmar quanto de negar certos aspectos, porque é isso, né? Tem coisas que são práticas, tem coisas que não são, e a gente tem essa liberdade. É isso, eu vou passar, para vocês fazerem as considerações finais. A gente realmente está com o tempo mais apertado, mas queria agradecer. Fiquei com vontade de fazer muitas outras perguntas aqui. Eu acho que é um tema que dá para a gente pensar muito nessa questão de representação, nas imagens que a gente quer estar passando adiante e também recuperando essas memórias, né, essas mulheres. Acho que o cinema ele ajuda muito nesse trabalho. E é isso. É só agradecer e pensando em cinema agora, lembrei também de abrir esses espaços, não só das figuras das mulheres, das meninas protagonistas, mas desse protagonismo do fazer o cinema, né? Eu recentemente tive a oportunidade de atuar num projeto de uma diretora daqui, que é a Laís Mello, da história de uma mulher protagonista desse filme, mas em que a equipe toda era composta majoritariamente por mulheres, assim, 80% da equipe na técnica, assim, então, demais, assim, né? Foi uma experiência incrível, né? As mulheres podem e devem estar nesses lugares, né? Na luz, no som, enfim, onde elas quiserem. É isso. Obrigada. Só fazendo um adendo, a gente só consegue repensar esse lugar feminino nas telas porque a gente também começou a assumir os lugares por detrás, né? Então, é muito valioso a gente estar aqui hoje com tantas mulheres que produzem, né? Porque é justamente a gente que está pensando nessas novas representações, o que é que a gente quer estar mostrando para as crianças. Então, é muito valioso. Vamos seguir com os encerramentos. Eu acho que assim, no meio, né, acho que a obrigação de quem faz, de quem cria conteúdo, é mostrar nas telas outras formas, né, de ser, de conquistar, né, de ser quem você quer ser, e não só aí o protagonismo das meninas, mas também esses papéis, né, mostrar opções, né, porque os meninos acabam se sentindo também, às vezes, meio deslocados, né, nesse momento, assim, que a própria imagem do que é ser um herói também está, né, meio cancelado, assim, em alguns aspectos, né, e eles acabam ficando um pouco sem saber qual que é o papel. Tá todo mundo meio perdido, né? Porque antigamente tinha umas coisas assim um pouco mais estanques, né? A gente mulher assim, homem assim. Agora tem todas as discussões de gênero, mas também tem... Eu vi isso, meus filhos, quando eram pequenos, né, passarem por essa crise na escola, de que os meninos, de repente, tudo que eles faziam estava errado, né? Porque agora as coisas mudaram. Então, acho que o legal dos filmes, das produções, das séries, seja, né, para qualquer idade, é ter abertura para refletir essas novidades, essas mudanças, essas possibilidades, assim, e o quanto antes, né? Para que a gente não fique assim, andando sempre, aparecendo o mundo da ficção, trazendo as coisas depois, né? Eu acho que é legal você ter essa sensibilidade de trazer as questões que estão mais prementes, né? Que está todo mundo vivendo, e acho que esse que é um papel legal das obras audiovisuais, né?
Obrigada. Eu também quero agradecer, reforçar isso que foi mencionado, né, da importância das mulheres estarem fazendo, contando as histórias. Porque a experiência de ser mulher, né, gente, é que de alguma maneira vai assim, mudar toda a sua obra, né, a sua experiência por si só. Já é uma experiência que vai trazer uma diversidade muito grande nas histórias que estão sendo contadas, né? Eu acho que é muito importante. A gente tem hoje mulheres para fazer muito bem todas as funções do audiovisual, né? Então, a gente tem associações de diretoras de fotografia, associação de diretores de arte, né? Então, temos muitas diretoras mulheres. E é isso. Ampliar, né? Eu acho que é conquistar cada vez mais esse espaço para que essas histórias sejam contadas por mulheres, muitas histórias, não necessariamente sobre questões do feminino, né? Mas só o fato de a experiência ser mulher já faz com que você olhe as questões do mundo por uma ótica que é a ótica da experiência de ser mulher no mundo, né? E é isso, e ser mulher é muitas vezes, porque uma coisa que eu também vou só mencionar do filme que me chamou a atenção é que a James, em nenhum momento ela deixa de se ocupar dos irmãos, né? Mesmo quando ela parte para a grande aventura, ela pensa, não, quem vai fazer isso no meu lugar enquanto eu estou fora? Então isso é muito do feminino, né? Esse lugar de cuidar, de educar, etc. A mulher parece que ela vai somar, mas ela não vai abrir mão desse lugar que é nosso mesmo, e não só nosso, mas acho interessante também que a gente, isso, esse espaço cresça. Ainda, infelizmente, você vai ver os levantamentos da Ancine, você vai ver que é uma porcentagem muito menor de mulheres fazendo filmes que chegam hoje à tela do cinema. Temos mulheres? Temos. Mas ainda, proporcionalmente, a gente está muito longe de uma igualdade. Há muita luta aí pela frente, que a gente, né, possa, como mulheres que estamos incentivar quem está chegando, e esse número cresça muito mais. Bom, muito obrigada, gente, por essa troca. Quero agradecer também a Jaqueline, nossa intérprete de Libras, e mais uma vez agradecer ao Instituto Francês por ajudar a viabilizar a gente trazer essas novas narrativas. E lembrando que o Saci continua até o dia 23, com programação aqui no MON e no Teatro da Vila. Obrigada.